todas as marinhas gregas desse momento, então essa frota naval é de grande importância para que eles possam fazer alianças, possam cobrar impostos desses aliados e assim construir grandes obras em Atenas, constituir uma das cidades mais ricas desse período, tá? A gente vai ver a construção da Acrópole ateniense, com a Ágora, com o Templo de Saturno, com o Templo de Palas Atena e várias outras coisas. Essa construção vai se dar exatamente nesse período que a gente vai chamar de período clássico, que é o período de grande preponderância militar e econômica ateniense, tá? Inicialmente, quem participava dessa vida comercial, dessa vida cidadã, quem participava das assembleias, das decisões políticas, né, na cidade ateniense, é o que a gente chama de eupátridas. Os eupátridas seriam os descendentes das famílias dos principais genos. Genos seriam as cidades, seriam os clãs, seriam as pessoas que dominariam as grandes famílias que teriam maior importância nas cidades, tá? Esses genos, no caso atenienses, eram poucas famílias, tá? Não eram centenas, eram talvez dezenas de famílias que dominavam todos os outros cidadãos que não possuíam terras, não possuíam renda, os cidadãos mais pobres, tá? Esses cidadãos tinham que ter mãe e pai atenienses, coisa que a gente não colocou aí nos slides, mas é interessante falar, e deveriam ter mais de 20 anos e grandes propriedades de terras. Então a gente vê que era uma cidadania baseada na propriedade de terras. E não só isso, também baseado na questão do nascimento, na questão de onde você procede, quem são seus familiares, tá? Com o tempo, a gente vai ver, né? A gente tem até o quadro aqui exibindo um pouco desses soldados, né, dos hoplitas, que a gente vai chamar, mas inicialmente os georgóis e os tetas, que seriam os pequenos proprietários, e os sem terra, os georgóis seriam os pequenos proprietários, os tetas, os sem terra, eles não tinham direito a votar na Assembleia, nem mesmo de participar dessa Assembleia, tá? Do mesmo jeito que os demiurgos. Demiurgos eram os pequenos artesãos, pequenos comerciantes, as pessoas com pequenas posses, né? Só que, como a gente vê aqui, só um minutinho que eu enrolei aqui um pouquinho, a gente vê que durante o período onde há a adoção da formação hoplítica no exército ateniense. O que é a formação hoplítica? A gente vai só pular aqui. Vou mostrar aqui esse mesmo slide. A gente vê que a formação hoplítica nada mais é do que, vamos ver em slides mais abaixo também, a formação dos soldados unidos, como a gente vê aqui, né? Estão unidos, eles não lutam mais de forma heróica, como era no período da luta contra Troia, né? Eles lutam unidos como se fosse uma tropa de choque, né? Vamos imaginar a tropa de choque hoje em dia da polícia. A tropa de choque não pode abrir aquela barreira, né, que eles passam a consistir, e dessa forma demonstram sua força coletiva. Só que ao demonstrar essa força coletiva que nós vemos aqui nessa imagem, né, que é muito melhor você combater no coletivo do que individualmente, você tem mais chance de obter uma vitória contra os inimigos e tudo, você coloca lado a lado um eupátrida junto ao teta, junto ao georgói, junto ao demiurgo. Então a gente passa a ver que todas as pessoas que fazem parte da cidade ateniense lutam junto uns dos outros. Logo, se eu luto junto a essa pessoa, eu também tenho que ter os mesmos direitos que essa pessoa, não é? Não tem porquê ele ser melhor do que eu se a gente vai para a guerra e morre junto. Então, a gente começa a ver uma maior oposição a essa
cidadania elitista, vamos dizer assim, onde só os eupátridas, só os grandes proprietários tinham direitos de cidadania, poderiam votar e serem votados, assumir cargos e assim por diante. Com o tempo, inicialmente a gente vai ver as reformas de Drácon, lá em 621 a.C., né? Onde ele passa, o Drácon, ele passa a escrever as leis. A escrita das leis é uma coisa muito importante em qualquer sociedade. Até aquele momento, salvo poucos códices, salvo poucas leis, como o Código de Hammurabi e assim por diante, na antiguidade não havia o hábito de leis escritas. As leis eram interpretadas pelos juízes. Normalmente os juízes faziam parte da sociedade mais elitizada, né? Os mais ricos, os eupátridas, no caso ateniense, né? Isso fazia com que sempre o julgamento dos juízes tendesse a favorecer essas pessoas, essa parte da sociedade, né? Os eupátridas no caso, e desfavorecer as pessoas mais pobres, georgóis, tetas, demiurgos e assim por diante. Com a escritura das leis, a gente passa a ter como todos saberem o que é a lei, e a interpretação da lei por parte dos juízes fica cada vez mais restrita, porque eles só podem interpretar leis que existem e não leis, como é que podemos dizer assim, leis formadas pelo consenso, né? Não é mais consensual, não é mais uma lei baseada na moral, e sim são leis escritas, onde você não pode fugir do que está colocado pelo Código de Leis. Bom, a gente não vai chamar de Constituição ainda, mas a nossa Constituição é o nosso Código de Leis, né? Atualmente nós chamamos assim os Códigos de Leis dos países, tá? Então, o Drácon, na verdade, ele vai acabar com essa subjetividade. Esses legisladores, esses juízes, não podem mais julgar de acordo com a sua vontade. Agora, tem que seguir as leis. Há ainda muitos casos de favorecimento dos eupátridas, das pessoas mais ricas, mas já uma restrição maior a julgamentos, vamos dizer assim, alienantes dessa população mais pobre, julgamentos onde a injustiça era mais premente, era mais visível, tá? Então, ao escrever as leis, é uma reforma absurda, é uma coisa assim que vai mudar o conceito de cidadania para os gregos, tá? Posteriormente, nós vamos ter as reformas de Solon. Solon, tudo isso, gente, como eu falei um pouco antes, são reformas de longo prazo, nada do dia para a noite. Em 621, Drácon, em 594, tudo antes de Cristo, né? Solon também faz suas reformas, e nessas reformas de Solon, ele abole a escravidão por dívidas. Você não pode mais ser escravizado por dever a alguém. Isso vai beneficiar principalmente os mais pobres, né? E, obviamente, eles passam, né, a ter mais acesso à cidadania, porque o critério da riqueza, que era o critério anterior para você poder fazer parte da Assembleia, ser eleito, exercer cargos públicos, esse critério da riqueza passa a ser o critério principal e não mais se você nasceu de um berço de ouro, se você nasceu de um berço eupátrida. Então a gente começa a ver que alguns georgóis enriquecidos, alguns demiurgos enriquecidos passam a ter acesso também aos cargos públicos com Solon. Tá? Essas reformas de Solon são muito importantes porque passam a democratizar cada vez mais a participação no governo. Tá? Posteriormente, nós teremos as reformas de Clístenes. Clístenes, olha só, foi lá em 594, não foi, Solon? Clístenes vai ser em 508, é quase um século depois, tá? As lutas entre as variadas parcelas da sociedade ateniense
vão se agravando, né? As brigas entre os ricos e pobres vão se agravando, e o Clístenes tenta fazer com que ele possa mediar essa polêmica, essas brigas, de forma que esse critério na participação da Assembleia não será mais o critério baseado nessas famílias de eupátridas, no critério da riqueza, da propriedade, assim por diante. O Clístenes, ele faz uma inovação que vai fazer com que toda a população, como é hoje em dia nas políticas dos países democráticos, né, toda a população participe, porque ele passa a dividir a participação na Assembleia como dentro de um critério geográfico. Ao fazer esse critério geográfico, ele vai falar assim, vamos dizer, né, hipoteticamente, se o Rio de Janeiro fosse uma cidade-estado, todos os moradores do centro do Rio vão formar uma tribo. Todos os moradores da zona sul do Rio vão formar outra tribo, sem discernir, sem dividir entre ricos, pobres, remediados, classe média, classe baixa. Então, dentro de todas essas tribos, haverá pessoas as mais variadas, das mais variadas classes sociais. Isso é muito interessante, porque ele vai acabar com determinados ranços, determinados vícios da política da época, que era de sempre favorecer nessas divisões, né, de cargos políticos, sempre favorecer as pessoas mais ricas, tá? Isso vai fazer com que essas ideias de igualdade, essas ideias de participação política sejam cada vez mais fortes, cada vez mais prementes, né? Cada vez mais fáceis de serem percebidas dentro dessa sociedade grega, tá? Posteriormente, a gente vai ver o Péricles, né? Péricles, ele vai assumir em 461, o século de Péricles vai ser assim chamado. Péricles vai passar 40 anos no poder, né, como a pessoa, o grande legislador ateniense, e ele vai criar uma coisa muito interessante, que vai ser a remuneração a soldados, funcionários públicos e também aos participantes da Assembleia. Aí você vai falar assim, pô, professor, mas remunerar? Se a cidade vivia, respirava a cidadania, as pessoas faziam tudo isso pelo amor à cidade, por que a remuneração? Porque ao remunerar, você dá acesso a pessoas que teriam que, teoricamente, estar trabalhando naquele momento e não poderiam se deslocar até a Assembleia, tinham dificuldades e assim por diante. Então, tendo uma remuneração, há uma compensação pelo tempo perdido dessa pessoa ao estar trabalhando, vamos dizer assim, para a cidade. E da mesma forma, os soldados e assim por diante, passando a ser remunerados, há uma criação de um profissionalismo maior, há uma criação de uma dedicação maior, tanto dos agentes públicos, né, dos servidores públicos, quanto também desses soldados, quanto também desses camponeses. Então, Péricles, ele vai fazer com que essa construção democrática se alicerce, fique bem edificada, para que a gente possa viver durante esse período do século V a.C., que a gente vai chamar de período clássico da história grega e, mais especificamente, período clássico da história ateniense. A gente sempre, muitas vezes, né, a gente pega Atenas como a referência da história grega, porque Atenas nada mais é do que a cidade onde mais se desenvolveu esse conhecimento, mais se desenvolveu a riqueza, a opulência que eu digo a sofisticação, né, das construções, das roupas, vestimentas e assim por diante. Uma coisa muito parecida com nós contemporâneos. Enquanto, em oposição, né, a cidade que nós já vimos anteriormente, Esparta, era conhecida pelo seu ascetismo, conhecida pela sua forma, até virou um adjetivo, espartana, né, que é uma forma espartana. Se vestir de forma humilde, não se ligar em grandes obras, tanto que falam que, comparando Atenas a Esparta, parecia que Esparta era uma vilazinha e Atenas uma grande cidade, porque as construções espartanas eram humildes, eles construíam casas apenas para moradas, eles construíam templos para deuses e tudo, mas mesmo assim, templos bem mais humildes, bem mais pobres, vamos dizer assim, comparativamente em relação
aos atenienses. Então Péricles vai ser conhecido como o grande homem da democracia ateniense, o cara que vai realmente trazer o povo ateniense, os camponeses, as pessoas mais pobres, para a eclésia, para a Assembleia Ateniense, tá? Dessa forma a gente pode concluir, né, que essa educação ateniense, ela visava, como nós vimos, né, a formação humana, a formação do homem, a formação intelectual, junto a essa formação atlética, a formação do corpo. Então, como a gente já falou, a ideia de corpo são e mente sã vem nascer nesse momento na Grécia Antiga. E várias outras coisas, como nós falamos, filosofia, o conhecimento matemático e assim por diante, tá? Então, gente, a gente vai ficando por aqui hoje.